Na reapresentação do segundo capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia, vamos entender o papel do rádio na história do segmento. Veja a seguir. Quando o mundo já experimentava a comunicação através das ondas de rádio, 79 anos atrás, aqui foram instalados os primeiros alto-falantes da cidade. Junto com eles, nasciam também mais uma forma de fazer publicidade e propaganda. As ondas do rádio apresentam, historicamente, diferentes funções. Estratégica na Segunda Guerra Mundial, de divulgação na primeira transmissão de rádio ao vivo no Brasil, com o discurso do até então presidente Epitácio Pessoa, em 1922. De interesses políticos, como no Estado Novo Getulista, até chegarem objetivos comerciais entre as décadas de 30 e 40. As primeiras experiências de transmissão e criação de jingles, os chamados anúncios cantados, acontecem na década de 1930. Em meados da década de 1930 já funcionava em Uberlândia um sistema de alto-falantes, ali no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Santos Dumont. Essa experiência ela se baseou, sobretudo, na tradição oral da cidade, né? Uma cidade muito interiorana, muito, rural, de uma cultura bastante ruralizada ainda, e ela vai ser marcada por essa influência dessa tradição oral. Que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. No caso específico do sistema de alto-falantes, por exemplo, também, havia transmissão de propagandas, inclusive do Partido Comunista. Havia, inclusive, transmissão de discursos do Luiz Carlos Prestes, né, que vão ser veiculados até os anos 50, né, nesse sistema de alto-falantes. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo. Primeiramente, o texto mantinha um determinado padrão, cheio de slogans, que na época era o refrão ou coisa parecida. Tinha aqueles jargões, que até hoje se usa muito: aproveite, qualidade, preço baixo. E normalmente os textos eram lidos ao vivo. Roupa branca, 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 detergente ODD em pó, veja só. Veja, está no azul do novo detergente ODD em pó, o branco verdadeiramente branco. O que era mais censurado, a publicidade era menos censurada do que a propaganda. A propaganda essa era censurada. Se eles entendessem que você estava dando duplo sentido em algo, mas usava-se mais de entrelinhas e duplo sentido também na propaganda. Final da década de 80, os equipamentos todos analógicos, tudo gravado num rolo. Nós tínhamos ali o rolo de 1/4 polegada, meia polegada, 1 polegada e por aí vai. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. E a caderneta Bamerindos. Antigamente toda a rádio tinha uma sala que chamava técnica de som. Nessa técnica de som tinha uma mesa para fazer as gravações, tinha os gravadores. Era Iowa, Akai, National e algumas outras marcas. Era tudo feito no gravador e com fita. O processo de edição, primeiro que ninguém podia errar, né? Ninguém podia errar. Segundo, que quando precisava se editar mesmo, o que era feito? A gente pegava uma gilete, tá? E ali a gente marcava com a caneta aquele ponto onde a gente vinha depois e fazia o corte, depois colava
com muito cuidado, com muito carinho, porque a fita não podia amassar. Naquela época, era comum você, ao fazer um negócio comercial, o próprio vendedor fazia o texto comercial que iria para o ar. Então era um texto, vamos dizer assim, quase que ao sabor do improviso também, sem muita técnica e sem muita qualidade como é hoje em dia. Cosmos, uma autêntica seleção mundial de futebol. Cosmos versus Uberlândia, o jogão do século que não será televisionado dia 16 de março em Juca Ribeiro. Tinha um sistema comercial, né, o departamento comercial, que fazia a venda de anúncios para que eles pudessem ter essa criação e produção interna dentro da rádio, né? Primeiro na Rádio Difusora e mais tarde na Educadora. Esse departamento comercial, ele ficava envolvido com essa captação de clientes. Valia a pena, e um teste disso era exatamente as promoções, né? Você tinha aquelas promoções relâmpagos que hoje você vê em supermercado, mas antes isso estava muito difundido no comércio em geral. Você comprava um fogão, ganhava uma panela de pressão, então rapidamente os estoques eram exauridos, eram esgotados em função da demanda crescente estimulada pelo rádio. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. A gente nota, por exemplo, que produtos farmacêuticos, por exemplo, que começam a invadir as prateleiras, né, do Brasil, sobretudo a partir dos anos 50, eles precisaram ter um perfil de anúncio muito mais popularizado e muito mais associado a essa mentalidade popular rural, para que ele fosse aceito, assimilado por essa população que tinha muita desconfiança com os remédios químicos, como é o caso do Melhoral. Dor de cabeça? Tenha cuidado. Não tome banho errado. Tome Melhoral. O rádio é o pai e a mãe de tudo que tem nos meios de comunicação. Então, volta e meia, você vê que aquele tecnicismo, aquele modernismo, tem como base algum fundamento do rádio. A publicidade de rádio hoje está muito desenvolvida em virtude da era da informática que nós entramos nela há pouco tempo. Hoje, se o computador faz maravilhas em produções, corrige voz, edita música, o computador faz muitas coisas. Então, a propaganda está sofisticada. Acabou o café? Com certeza era Cajubá. Avaliando como profissional da área e como ouvinte de rádio, eu acho que ela está aquém da publicidade dos anos 80, dos anos 90. Por quê? Ao invés das pessoas, dos publicitários ou dos produtores, aproveitar um texto que, digamos, de 30 segundos, colocar um número X de palavras que dê para se falar bem, não, coloca um texto que seria para 45 minutos e vem com a tecnologia, com os recursos, para deixar isso com 30. O rádio ele tem que primar fundamentalmente pela criatividade, né? Como o rádio ele estimula a imaginação, por exemplo, o ouvinte, quando ele ouve uma voz, ele fica imaginando como seria aquele locutor. É magro, é gordo, é alto, é baixo, tem barba, não tem barba. Então, isso denota claramente a questão da influência que o rádio exerce no imaginário das pessoas. A televisão, diferentemente, a imagem é que fala. No rádio, é a imaginação que prevalece. Enquanto o rádio tiver a capacidade de estimular a imaginação das pessoas, principalmente através da criatividade de programas, ele terá um lugar cativo no coração dos ouvintes. Freio aí, trava a perna aí. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.